Oi, gente. Vou esperar a Paula entrar aqui para a gente começar falando de nutrição e psicologia. Oi, Oi, você não tá aparecendo para tudo mim. bom? Pois é, eu também não tô aparecendo pra mim mesma. Só a gente que não tá se vendo, ou o pessoal tá me vendo? Não Só sei a também. Paula ou só eu não tô vendo? Ok? Comentem. Deixa eu sair e aí você me chama de novo. Eu chamo de novo, peraí. Tá bem. Rapidinho, gente, para Paula voltar aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de ortorexia. Vocês sabem o que é ortorexia? Já ouviram falar? Ou conhece alguém que tenha ou que saiba? Aqui. Estamos aguardando Paula para iniciar. Eu acho que a conexão dela não tá indo. Cadê eu? Também quero saber. Cadê você? Que tá aguardando, mas não tá indo. Vou cancelar. Ai! Foi? Ah, meu Deus. Mas travou? Travou? Meu Deus. Ué, Oi, gente, oi, gente. tô conseguindo me ver? Eu tô conseguindo te ver. Vocês estão conseguindo ver a Paula? Para mim agora foi. Eu não me vejo, é uma coisa. Toda vez que a gente vai fazer live, eu não me vejo, né? Ah, coisa de louco. Mas eu acho que as pessoas estão te vendo. Se você quiser começar sem se ver, Normal, teve uma live que eu fiz aqui que eu não me vi em nada, nada. Eu não. fiquei falando Tá? pra, pra parede, literalmente. Oi, Aí, gente, vou dar oi. Ó, então estão me vendo aqui, estão me vendo, então ótimo. Peraí, já vou me hidratar que eu fiquei nervosa aqui. Gente, repara não, que hoje eu vim fazer a live com roupa de ginástica, que acabando aqui, eu já vou fazer uma aulinha de dança esperta, entendeu? Aí eu muito bom, botei esse look pra inspirar vocês, entendeu? muito Botei o bom. look pra inspirar. Então, a gente sempre começa falando qual foi o tema, né? Da. O que eu que falou aqui? Tô falando em Libras. Não entendi. Mas ok. Vamos lá. A gente sempre começa falando do tema que a gente fez na última vez, né? Sim, Então, alguém lembra do tema do último encontro, há 2 semanas atrás? Que passaram voando, por falar nisso. estavam voando mesmo. Então, a gente falou de drancorexia, né? Então, é até parecido que hoje a gente vai falar de ortorexia, drancorexia, sempre termina com esse i aí. Alguém lembra? Alguém estava presente? Se tiver, comenta aí pra gente que a gente vai ver. E a gente falou sobre a drancorexia que está muito relacionada à ingestão excessiva, né, do álcool, substituindo as calorias do alimento em si, né? A pessoa ela deixa de comer, ela deixa de se alimentar de uma forma adequada para poder ingerir o álcool, pois ela considera que as calorias são equivalentes. E aí, nessa outra semana, a gente conversou sobre essa relatividade das calorias, sobre a compulsão que essas restrições podem gerar, enfim, sobre uma série de coisas, certo? É isso, Lari? Certíssimo, isso. E hoje a gente vai falar de ortorexia.
Ortorexia que vem, acho que em contraponto à drancorexia, né? Porque me perguntaram, uma das perguntas que fizeram é o que é ortorexia? Porque é um nome ainda que as pessoas não conhecem, é um transtorno que ainda não foi regulamentado, né? Mas é algo que a gente está se falando muito, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, onde se alimentar é muito importante, se alimentar saudável é muito importante, fazer exercício, né? Tá uma enxurrada de blogueira fitness e tudo mais. E a ortorexia vem com muito forte. Por isso estão se falando muito de ortorexia, apesar de ainda não estar legalizado. Então, o que é ortorexia? Ortorexia é a pessoa que se alimenta saudavelmente ao extremo, né? E eu falo ao extremo porque é algo, sim, que a gente vai ver durante a live que atrapalha tanto social como psicologicamente falando e como também fisicamente, né? A pessoa acaba se prejudicando em vários setores, como é de costume em todos os transtornos. Mas a ortorexia vem muito contrapondo o que a gente falou semana passada, que é a drancorexia, que é uma pessoa que ingere bebida alcoólica sem a preocupação dos nutrientes da bebida alcoólica. O foco dela é só emagrecer e obter o corpo. Já a ortorexia é uma pessoa que está focada principalmente nos nutrientes que ela está ingerindo e que ela considera saudável, né? Então, é uma pessoa que não ingere condimentos, geralmente ingere pouco sal, pouco açúcar, coisas mais naturais possíveis, né? Sim, é uma pessoa que ela não está muito preocupada se ela vai ganhar ou perder peso. Sim, Ela está preocupada com a qualidade daquele alimento que ela está ingerindo, né? Então, aquela obsessão por quilocalorias que a gente falou na semana passada já não existe mais tão forte. É muito mais importante para ela a qualidade. E é, por isso, muitos se preocupam também com preparar esse alimento, né? Se eu como ele cru, se eu como ele cozido. Então, é uma preocupação geral com a qualidade, como a gente acondiciona, como a gente limpa. Isso se torna uma obsessão, né? Isso vai guiando a vida da pessoa, porque ela começa a escolher muito peculiarmente, a gente pode usar essa palavra, os alimentos, de forma que, por exemplo, se ela viu uma notícia ou qualquer coisa dizendo que aquele alimento pode fazer mal, em algum momento ela vai cortar. Então, as restrições, o que caracteriza um transtorno alimentar, eu acho que está muito associado a restrições. Restrições existem, só que por outros motivos, outros fatores nesse momento, né? E são restrições, assim, agressivas. sim. E é uma coisa que atrapalha até o social, né? Ao Sim, contrário, por exemplo, semana passada que a gente comentou que a drancorexia é uma pessoa que, né, vai estar bêbada ali, socializando. A ortorexia, não. Ela vai preferir comer em casa, porque ela vai saber o preparo da comida, do alimento, isso que você falou. exatamente. Ela vai ter o cuidado que o restaurante não vai, né? Num bar, muito difícil. Então, fica super restritivo a vida dela também para socializar, para ter um dia a dia comum, né? Com os amigos, com família. Ela vai se preocupar ao ponto de, às vezes, deixar de ir, deixar de Sim, socializar para poder consumir esses alimentos que ela acha fundamental, né, para a questão de saúde. E eu acho que o mais, o mais importante é frisar que assim, não são alimentos que. Não é uma dieta que ela vai fazer que de fato vai melhorar a saúde. Muitas vezes acaba causando doenças, como problemas. problemas de saúde mesmo, porque ela vai cortando tudo que ela acha
é isso, ela lê uma notícia, por exemplo, que, sei lá, ovo faz mal, ela corta o ovo e não come mais nada com ovo. Carne, por exemplo, a carne vermelha pode acidificar ou a metabolização é mais lenta, então pode ficar carne. Qualquer coisa que ela lê, ela vai, por exemplo, não vou mais comer carne. Isso pode gerar o quê? Isso pode gerar uma deficiência de vitamina B12, de ferro, B9, B6, porque a pessoa vai realmente cortando. E aí ela lê, vamos supor que comer o alimento, sei lá, cenoura crua, a absorção é melhor. Ela só vai comer a cenoura crua. Só que às vezes, quando a gente abranda as fibras daquele alimento, né, com a cocção da cenoura, no caso, a gente passa a ativar e absorver outros tipos de nutrientes. Só que a pessoa já se apegou ali àquela informação de que cru é melhor. Então, muitas vezes esses pacientes são crudíferos. Aí, uma outra palavra para a gente estudar hoje, que são pessoas que só se alimentam de comidas cruas. Não significa que ela vai comer carne crua, gente, ou arroz cru sem cozinhar. Ela simplesmente não vai comer esses alimentos. Ela vai comer coisas que não são processadas normalmente. E isso, existem muitas sobremesas que são crudíferas, existem uma nova família, né, que está crescendo, que divulga receita e tal, e isso para eles fazem muito sentido também. Só que isso pode causar uma série de deficiências de vitaminas e minerais, porque a gente para de ingerir uma série de grupos alimentares, e cada grupo alimentar tem a sua importância, né? A gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que é importante a gente frisar aqui que é muito legal a ideia de se alimentar e se cuidar, né? É muito legal esse boom que a gente está vivendo, do pessoal querendo ser mais fitness, né? E se cuidar e tal. Mas tudo ao extremo não é saudável. Então, se eu só como alface, eu vou perder outros nutrientes que estão em outros alimentos. E isso vai me causar déficits, né, na saúde. E nesse caso em específico, a pessoa praticamente a vida social fica em segundo, terceiro plano. Então, a pessoa vai se afastando sim das pessoas, porque não tem o meio termo, né? Não tem o meio termo de, tudo bem, durante a semana eu me alimento bem, mas final de semana tem o aniversário de um amigão meu e eu vou lá, né, socializar, enfim, não tem isso. Não tem o meio A termo. pessoa, ela acaba não indo aos eventos porque ela fica, é quase uma pessoa com pânico, né? Ela tem pânico. Se ela comer algo que ela não sabe como foi preparado ou que não é considerado saudável por ela, né? Ela fica se achando impura, acha que vai se intoxicar ou qualquer coisa assim. Então ela prefere não ir para não falar, não, não, não quero comer, obrigada. Ou existe a opção também que essas pessoas normalmente elas andam com 1 milhão de quentinhas de Tupperware, com um lanchinho já separado, com aquele álcool em gel e tal. Então a pessoa para de viver para comer. A comida começa a ditar, é quase uma ditadura da comida na vida dela. É tomar conta de todas as escolhas que ela vai fazer na vida dela. Não só de se alimentar, mas todas as escolhas, principalmente as sociais, a pessoa realmente se exclui. Vira definição de obsessão, né? A pessoa não consegue achar outras alternativas, não consegue flexibilizar as escolhas dela. E isso pode gerar uma série de coisas ruins, até porque a gente precisa socializar, né? É importante que a gente socialize, é importante ter um vínculo social. E como o foco é isso que você falou de às vezes não conseguir se alimentar bem gera uma culpa enorme. Então pode gerar uma depressão, de você se sentir mais sozinho, de você gerar uma culpa tão grande de você ficar se martirizando, de eu não tô conseguindo, né? Porque é isso que você falou, precisa de um tempo para programar,
fazer marmita, cozinhar, já que eu não como em nenhum lugar, não peço comigo. Então, eu que tenho que preparar minha comida, demanda muito da pessoa e a pessoa não fica tranquila, né, de poder errar. Sim. Botaram uma pergunta aqui, mas tem pessoas que têm restrição alimentar por conta de algum. Isso é para as pessoas saudáveis, né? Uma restrição em relação a uma doença, a pessoa vai ficar condicionada a esse tipo de alimento. A gente está falando de uma coisa maior, por exemplo, de uma pessoa que lê alguma coisa, acredita que, sei lá, sem restrição, né? Eu acho que a gente pode dar exemplos aqui, Lari. Por exemplo, uma pessoa celíaca, que é uma pessoa que, se comer glúten, ela terá realmente um problema, Sim, tá? Ela vai ter, pode ter até feridas na pele, porque essa alergia se externaliza. Ela pode ter diarreia, constipação, vômitos, náuseas. Isso é uma pessoa que tem uma limitação basicamente fisiológica. As restrições que a pessoa faz são por escolhas e por influências externas também, né? Que acabam virando crenças, que viram obsessões. A Cida até perguntou, isso é então um transtorno obsessivo? Eu não sei se classifica assim, como a gente não tem legislação de classificação desse transtorno, eu não sei, mas que tem alguma coisinha aí de obsessão, tem tipo tem. tipo aquela questão da pessoa que tem fobia de germes, né? Como é que fala? Esqueci o nome. Pessoa que lava a mão o tempo todo, usa luva, antes da pandemia. Hipocondríaca, é isso a palavra? Tipo uma hipocondria, um hipocondríaca. Então, é mais ou menos isso. A pessoa fica obsessiva, ela acha que o tempo todo, se ela comer qualquer coisa fora, ela vai se contaminar, vai estar impuro, vai estar, não vai estar no ideal, vai ficar doente. Então, tem uma semelhança aí. Já é diferente de quando você tem uma restrição alimentar fisiológica, como o celíaco, a pessoa que é intolerante à lactose. Fora isso, não há necessidade de a gente se restringir desses alimentos. Tanto que até a nossa relação com o alimento é diferente, né? Uma pessoa que não pode, não é que ela não quer, é que ela não pode, porque aí sim vai causar mudanças na saúde dela. Mas a pessoa que tem ortorexia é diferente. Ela pode comer e ela escolhe uma alimentação super restritiva e é uma coisa exagerada. Não são só as pessoas que comem coisas saudáveis. É importante a gente Sim. frisar que são coisas exageradas. A pessoa deixa de socializar, a pessoa fica doente mesmo, né? Porque faltam nutrientes. Não é uma coisa com uma nutricionista em que ela vai ter uma alimentação saudável e por isso tem várias restrições. Não. Ela mesma faz na cabeça dela e vai restringindo uma série de coisas que ela acredita que sejam impuras. Né? E tem uma cobrança quando sai dessa restrição que ela limita. E a vida dela vira em torno disso, né? E essas crenças são bem difíceis da gente ressignificar, né? Porque ela estava vivendo ali tão piamente acreditando que aquilo ia fazer bem, quando a gente explica que não faz tão bem assim, esses tipos de restrição, mas é bem complicado o tratamento, até porque não é algo conhecido, não é algo tão comum assim. Existe agora, tem crescido muito, como a Lari falou no começo, mas assim, a gente não tem até, por exemplo, exemplos para dar, sabe? Ah, mas ó, fulano conseguiu entender isso. Não temos ainda. É muito difícil você dar esse tipo de É uma diagnóstico. coisa nova, né? Que ainda nem foi, é, na verdade, legalizada, mas a gente sabe que tem aumentado muito, né? Eu Eu acho que acho, o primeiro. Pode falar. né? Eu acho que assim, o primeiro ponto a ser a gente notar, porque perguntaram,
mas qual a diferença, né? Qual o limite? Sempre fica essa dúvida, né? Qual é o limite entre o ser saudável e ter o transtorno? O limite é esse, é o que a gente acaba falando, assim, é quando toma conta da nossa vida. E eu não consigo mais ir no aniversário de um amigo meu ou sair, eu não consigo curtir mais nada sem ser Quando aquilo. a pessoa não flexibiliza, não se permite as exceções, e existe até um pouco de pânico, de pavor, de ai meu Uhum. Deus, uma angústia, um sofrimento, ai meu Deus, eu tenho um aniversário, e aí vai ter isso, eu não posso comer. A pessoa fica nervosa, é um estresse constante, é algo a ser trabalhado. E existe muito essa. Acho que a primeira coisa que a gente faz tenta, pelo menos na parte nutricional, no tratamento de uma pessoa com ortorexia, é a gente tirar essa classificação dos alimentos bons e ruins, né? Porque teoricamente não existem os alimentos bons e ruins, existem os alimentos que estão aí, que a gente inventou, tanto os industrializados, os ultraprocessados, os in natura, os caseiros, os alimentos, e o que vai influenciar eles de fazer algo bom ou algo ruim com você é a frequência que você coloca ele na sua vida. Sim. Então, é assim, é você saber quantas vezes você pode, não quantas vezes, mas quando você vai se permitir, quando você vai fazer. E, obviamente, existem alimentos que é melhor estar mais frequente na nossa vida do que outros, mas isso vem muito do nosso autoconhecimento, da nossa necessidade de comer aquele tipo de alimento, tanto saudável quanto não. A gente precisa entender isso, que a culpa não é do alimento. O alimento não é bonzinho, malzinho, vilão, mocinha. O alimento, ele simplesmente existe e o controle está na nossa mão. Sim, é muito como a gente se relaciona, né? E eu acho que a gente fala muito, é o equilíbrio das coisas, é a gente conseguir se relacionar Exato. de uma forma saudável. Não é isso que você falou, não tem um alimento vilão e um assim. É como a gente se relaciona com tudo, né? Mas o foco aqui é alimento. Mas assim, é tudo um equilíbrio. Então, eu conseguir ter uma alimentação saudável, se eu quiser, se for uma escolha minha, e sair dessa restrição às vezes. Porque, né? Porque ou vou ter um evento, ou vai calhar de, né? Às vezes eu não vou conseguir, não vou ter tempo de produzir algum alimento Uhum. saudável, e tudo bem, né? Não é uma coisa que eu deva me culpar, porque acho que Sim. tá muito ligado, diferente dos outros transtornos que a gente já conversou, foi o que a gente falou no início, ele não tá ligado à aparência, mas ele tá ligado a eu imaginar que eu tô botando, ingerindo algo ruim dentro do meu corpo, né? Então Sim. é além, é como eu encaro esse alimento. Eu não tô preocupada se eu vou ficar magra. A preocupação é muito se eu vou ser saudável. Só que Uhum. essa excessividade com essa preocupação acaba se tornando uma pessoa que não é saudável, porque ela deixa de consumir uma série de coisas importantes, né? E Tanto, acaba ficando doença mesmo. A pessoa fica de repente, acaba tendo anorexia ou acaba tendo. você acaba perdendo a saúde de uma forma geral, né? Você acaba perdendo a saúde tanto do organismo, do funcionamento de tudo, das funções orgânicas no geral, né? Porque você Sim, perde uma série de minerais, vitaminas, nutrientes, porque você para de ingerir uma série de grupos alimentares, mas também a saúde mental, né? Porque foi o que a gente falou, a pessoa fica nesse estresse, nessa obsessão, é, e ela não consegue, a prioridade dela é uma só, é o alimento perfeito. Então, as outras prioridades, os amigos, a família, é, a festa, a televisão, o momento de lazer, isso tudo fica esquecido. É muito pesado levar uma vida é assim, né? Acho que a psicologia também trabalha muito em deixar essa questão mais leve, né? leve. Conseguir se encarar de forma tudo bem se um dia ou outro eu falhar, Hum, né?
Então não tem essa necessidade de ficar nessa angústia, porque não é só os eventos que a pessoa deixa de ir, mas o tempo todo a pessoa fica preocupada. É isso que você falou, é deixar de, às vezes, sentar com a família e ver, curtir uma televisão, porque tem que ficar lá preparando comida para, né, pro E dia. sabe um ponto muito bom da gente falar aqui, Lari? Porque normalmente a pessoa que é ou anoréxica, bulímica, ou passa pela grancorexia, ela é uma pessoa que sofre muito julgamento. Na ortorexia, ela julga muito as escolhas do outro, né? Ela julga muito, ai, nossa, você vai comer isso. Então é algo meio que inverso. Eu acho muito legal que é um transtorno alimentar, mas ele tem características muito diferentes do padrão dos outros, né? É. Porque a pessoa vira uma julgadora de hábitos, ela entra um pouquinho, né, nisso, que na verdade os outros transtornos sofrem, né? Uhum. Enfim, eu acho bem interessante. E isso de você julgar, como a pessoa acaba se julgando muito, né? Geralmente quem se julga muito e tem esse negócio, não posso errar, não posso comer isso, não posso, né, me Uhum. permitir, ela julga muito o outro. Então, também o fato dela deixar de sair é porque incomoda aquelas pessoas comendo, de repente, batata frita. Como as pessoas estão Uhum. fazendo isso, sabe? Com o próprio corpo, né? Tá ingerindo, é como se estivesse ingerindo uma comida realmente ruim, algo que Um falaram aqui. veneno, um veneno. Exatamente. Falaram aqui, eu não tenho nome, mas falaram a pessoa que falou, né, aqui nos comentários, que às vezes acreditava que comer uma coisa num dia, automaticamente ela ia ficar gorda. Isso aí é Gordo. a outra opção, outro transtorno. Mas esse tem muito a ver porque a pessoa acha que aquela comida é nojenta, ou faz mal, ou horrível. Então, associa também a coisa da saúde. A não ser mais saudável se eu comer um pedaço de batata frita. Então, você já se recrimina muito. Deixa eu ver aqui. Ui, Paula travou? Aqui tá, você Voltou? tá travando um pouquinho. Voltou? Oi. Voltei. Então tem isso. E eu acho que assim, tem o cuidado também, como a gente sempre fala, tem profissionais da saúde, não vai se medicar, não vai fazer restrição. Você quer ser uma pessoa saudável? Tem profissionais, né? Um nutricionista para te auxiliar a ser uma pessoa, né? Se você Te quer. guiar nesse processo. Tem profissionais que estudam isso, que não vai sair numa matéria na internet, você vai cortar esse elemento. Você nem sabe como é que, se você precisa ou não desse alimento. Uhum. Porque cada pessoa é uma pessoa também. De repente, um alimento que faz Sim, mal para mim, não faz para você. Então, como exatamente, é é que o nosso subjetivo. corpo né? Como é que a gente também precisa de uma orientação, porque a gente não sabe. E a parte da psicologia. Pô, se eu tô pegando tão pesado comigo, né? Se é uma coisa que me incomoda, que se o meu dia vive em foco disso, né? De repente não está sendo saudável, nem psicologicamente. Por que eu tô Sim, sentindo isso? Por que eu tô pegando tão pesado comigo e com os outros? Porque eu não consigo curtir uma festa e todo mundo consegue. Né? O que eu tô deixando de fazer pelas minhas crenças? sim, Procura as pessoas, né? Os profissionais que podem auxiliar vocês, né? com certeza. E nós estamos aqui nesse programa para isso, né? Para dar esse auxílio aí a mais e ver também se você se enquadra em algum tipo de transtorno que a gente tem falado aqui, né? Que a gente já falou de vários. Uhum, de 15 em 15 dias, para lembrar aqui, a gente está falando de um transtorno. Se você tiver curiosidade, dica, enfim, pode falar com a gente. Nosso Instagram é super aberto para vocês, Né? para tirarem dúvidas e virem falar com a gente. E procurem a gente, né? Se eu acho que às vezes a pessoa nem sabe identificar o que está passando, então é importante sim, se você tem uma dúvida, não adianta ir na internet
Não adianta, às vezes, conversar com outra pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe o que você está Sim, a passando. gente tem que filtrar as informações, né? Procure os profissionais da área de saúde. É, E a gente está à disposição, né, com esse projeto de, de que levar conhecimento e trabalhar um pouco da questão da cabeça, Sim, e do corpo também, né? É um conjunto. tudo, é um conjunto, tá Tá tudo interligado, né? tudo interligado. Para a gente ficar de fato mais saudável, né? É cuidar de tudo. Aham, Né? exatamente. Então, acho Obrigada. que é isso. Obrigada, Lari. Obrigada a Um beijo você. para todo mundo que participou. A gente nem deu hoje, mas se sintam Sintam-se. abraçados, queridos. Foi ótimo. E Obrigada daqui por todo a dias a mundo. gente aborda mais um assunto polêmico. Polêmico. Sem fake news. Sempre. Então, gente, beijocas. Em breve a gente divulga o próximo tema, tá bom? E é isso aí. Beijos. Beijo, gente. Beijo.